pessoal, esses bolsominions que falam assim, ai, é 1 ano e meio de governo Bolsonaro sem denúncia de corrupção. Esse pessoal não entendeu ainda quem é a família Bolsonaro. Eles são ligados ao pior tipo de bandidagem que tem. Eles são ligados a uma milícia chamada Escritório do Crime, que é um grupo de matadores de aluguel. É um grupo que cobra 1,5 milhão por um homicídio. E desde o ano passado eu tenho uma série de vídeos aqui sobre Queiroz, mostrando o que ele fez. Queiroz tem homicídios para responder. Não é um cara assim que, ai, eu vou delatar o Bolsonaro para ter um benefício e sair livre. Queiroz não vai sair livre. Cada homicídio desses que ele tem para responder, 20 anos de prisão, por aí. Tá? E o Fantástico agora mostrou para o Brasil. Então agora as pessoas vão parar de achar que rachadinha é um nomezinho engraçadinho e é um crimezinho menor. Vamos lá, o Fantástico falou de um caso que eu falo aqui desde o ano passado, que é o do Anderson Rosa de Souza. Esse caso aconteceu em 2003 e foi mais ou menos assim. Queiroz era PM, trabalhava com um outro policial militar, adivinha o nome? Adriano da Nóbrega. Os dois eram PMs do 18º Batalhão de Polícia Militar, que fica ali perto da Cidade de Deus. E esse batalhão já era conhecido pela truculência. Eles entravam na comunidade para arrepiar. Numa dessas entradas, mataram esse Anderson Rosa de Souza. Disseram que ele era traficante e disseram que foi um auto de resistência. Auto de resistência é quando você vai prender, o cara resiste, troca de tiros, morreu. Só que nunca as armas foram periciadas. Nunca nenhuma testemunha foi ouvida. E o 32º DP, Distrito Policial, que estava investigando o caso, manda a investigação para o Ministério Público. O Ministério Público devolve e pede mais apuração. Eles apuram mais, manda para o Ministério Público devolve. Aí o inquérito vai, o inquérito volta, o inquérito vai, o inquérito volta. De 2003 até hoje, esse bate-volta já aconteceu 72 vezes. Acredite você ou não, 72 vezes. E até hoje o caso está aberto. Esse é um. Tem um outro de 2002. Esse o Queiroz estava sozinho, porque ele só trabalhou com o Adriano da Nóbrega 6 meses. Em 2002 foi outro rapaz que se chama Gênesis Luiz da Silva. Gênesis igual Gênesis da Bíblia mesmo. Gênesis Luiz da Silva. O que se diz foi a mesma coisa, auto de resistência, tal, mas a comunidade diz que Queiroz foi lá para cobrar propina para autorizar a realização de um baile na comunidade. Aí não houve entendimento lá, apagaram o rapaz. É outro caso que está em aberto. No Fantástico agora falaram no caso do Anderson Rosa de Souza, e entrevistaram a viúva dele. Ela disse uma frase que ficou gravada: esse Queiroz fez muita mãe chorar. E é muita mesmo, porque se você juntar os casos todos, tem casos que ele foi inocentado, tem caso que foi arquivado, tem caso que ainda está em aberto. 10, tá? Esses que eu falei, o do Anderson e do Gênesis, são 2 que estão em abertos. Cada um dá 20 anos de prisão para Queiroz. É só investigar, começar a puxar, porque nunca sequer foi investigado. E aí você começa a ver essas amizades. Por que o caso do Queiroz nunca é investigado? Por que quando ele vai preso, ele recebe benefício da prisão domiciliar que ninguém está recebendo? Por que o Flávio, que estava lá na primeira instância com um juiz severo, rigorosíssimo, como o Flávio Itabaiana, aí joga o caso para a segunda instância, lá para o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Aí você começa a ver que esse pessoal que fala 1 ano e meio sem denúncias de corrupção, você começa a ver o que está por trás dessa família. Eles são ligados ao Adriano da Nóbrega. A esposa e a mulher do Adriano da Nóbrega trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro por 12 anos, sem nunca ter comparecido, nem o crachá foi emitido. Esse dinheiro público, abastecia as milícias. E você sabia que em áreas de milícias, em áreas ilegais, o Flávio Bolsonaro estava construindo prédios. Quem que estava investigando isso tudo? Marielle Franco. A vereadora Marielle Franco estava investigando a atividade das milícias. Mais do que isso, pelo menos 400 mil reais do Adriano da Nóbrega vieram para o Flávio, fizeram o caminho de volta. Ele tinha 2 restaurantes, por esses restaurantes passou dinheiro que chegou ao gabinete do Flávio Bolsonaro. Então é assustador o que está por trás do Queiroz. Por isso que o meu vídeo chama O Passado Assustador de Fabrício Queiroz. Eu vou deixar aqui em cima para quem ainda não assistiu. É um vídeo do ano passado, mas agora a Rede Globo que falou. Agora as pessoas vão saber, porque enquanto eu estou falando aqui, o vídeo dá
100 mil visualizações, 100 mil pessoas. Ontem, quantas pessoas, milhões de pessoas não assistiram, né? Mas eu tô falando aqui, ó, há muito tempo. O Queiroz é a caixa de Pandora. É no Queiroz que você quebra o sigilo bancário, o sigilo telefônico, que você chega em tudo. Você chega no Flávio Bolsonaro, você chega no Adriano da Nóbrega, você chega no escritório do crime, você chega nos prédios ilegais das milícias, você acha tudo e leva a família inteira para a cadeia. Porque todo esse pessoal, veja, por exemplo, o pessoal do Adriano da Nóbrega trabalhava no gabinete do Flávio, contratado pelo Queiroz. O Queiroz que colocou lá. Mas a filha do Queiroz, por exemplo, que é personal trainer, trabalhava no gabinete do deputado Jair Bolsonaro em Brasília, sem nunca nem ter ido, porque ela trabalhava no Rio de Janeiro. Nunca teve o crachá emitido, nunca funcionária fantasma no gabinete de Jair Bolsonaro, deputado federal. Então nós estamos falando de gente que está envolvido com o pior tipo de criminalidade. Escritório do crime, matadores de assassinos profissionais. Queiroz é um cara que tem 10 homicídios nas costas. Tá? Ele tem muita coisa para responder, ele tem ligações com milícias, ele não é um cara que vai delatar. Você acha que com tudo isso nas costas, ele está achando que ele vai sair na rua, sentir o vento na cara? Queiroz rodou, a tática é ganhar tempo. Veja, Flávio Bolsonaro, desde que essa história apareceu, ele nunca quis provar que é inocente. Até agora, tudo que ele quis fazer foi parar a investigação, destruir as provas e arquivar o caso. Era isso que ele queria fazer. Ele nunca quis provar que ele é inocente. Ele sempre quis paralisar as investigações, arquivar o caso e invalidar as provas. Era isso. Agora ele mudou de tática. A situação está tão feia que ele não quer mais nem arquivar o caso, ele não tem mais essa ilusão. Ele só quer ganhar tempo. Então essa decisão que joga para a segunda instância, obviamente vai ser revertida porque ela é ilegal, ela vai contra uma decisão do STF de 2018. Vai voltar para a mão do Itabaiana. Mas por que ele fez isso? Porque o Márcio Pacheco, que é outro dos investigados, são 25 deputados estaduais que estão sendo investigados por rachadinha. O caso dele já foi denunciado. E o caso do Flávio Bolsonaro também já teria sido denunciado. E ele já poderia estar preso. Já poderia ter sido decretada a prisão preventiva dele, ele já poderia estar preso. Então ele ganhou um mês de respiro aí, até que volte para a mão do Itabaiana. Mas não tem muito o que fazer. E o Queiroz é a mesma coisa, ele foi para a prisão domiciliar, no máximo ele vai ficar 20 dias até o mês acabar, acabando o recesso da justiça, isso vai ser revertido, ele volta para a cadeia. Só ganhou tempo, porque não tem o que fazer. A situação é essa, eles estão nesse desespero de ganhar tempo, porque não tem o que fazer. E nessa história toda, quem é o vereador que dividia ali, ó, parede com parede o gabinete, era vizinho da Marielle Franco, que não falava com ela, na véspera da morte dela, teve uma discussão ríspida, que quase foi às vezes de fato. Tiveram que ser separados entre os assessores da Marielle e os assessores desse vereador. Quem é esse vereador? Carlos Bolsonaro. Então veja as ligações dessa família com coisas muito sérias, muito sérias. E agora a Rede Globo começou a falar. Mas se você está aqui no canal, você já sabe disso há muito tempo. Então, quando um amigo seu Bolsonaro vier falar 1 ano e meio sem denúncia de corrupção, você tem que explicar quem é o Queiroz. O Queiroz é o pivô de tudo. O Queiroz é o elo que une essa história toda, que traz a milícia para dentro da sala de estar da família Bolsonaro, que traz o cadáver do Adriano da Nóbrega, que traz o cadáver da Marielle Franco. É o Queiroz que faz isso. E a família, por mais que tente fugir desses dois problemas, sempre volta. Até nós termos uma solução e está próxima. Não é que está próximo que é para daqui 45 minutos, não. Mas é o tempo da justiça. A denúncia do Flávio Bolsonaro já era para ter sido apresentada se não fosse essa manobra que vai ser revertida. Tá bom? Mas agora, gente, tá na boca do povo porque apareceu no Fantástico. Você vai ver hoje um monte de vídeo falando disso por aí. Ah, e a repercussão da matéria do Fantástico. Aqui você já viu ano passado. Tá certo? Vamos unir nossas forças, pessoal. Aperte em curtir na nossa página e vamos seguir essa luta do impeachment a Bolsonaro. O nosso país não pode continuar assim.